Oi, segundo ano. Como é que vocês estão? Preparados? Estão bem? Professor, tá tudo certinho com essa turma? Vocês estão preparados, né, gente? Já pegaram já o material, aquele caderno, né, que vocês têm separado só para nossa aula. E o que mais? Hoje nós temos a nossa aula 64.1. Já falamos um pouquinho sobre literatura, a gramática, fizemos lá o nosso nivelamento. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, sabe sobre o quê? Olha aí, a competência 1. Mas, professor, entrando assim direto na competência 1, como assim? Calma. Antes de falarmos na competência 1 sobre o que ela vai trabalhar, que eu tenho certeza que aí na sala alguém já deve estar pensando, agora ela vai falar sobre muito bem, sobre a dissertação. Mas antes disso, vamos ver qual é o nosso texto? O que nós temos hoje para falarmos, para refletirmos? Como será essa leitura? Será que é uma música? Não sei. Vamos ver aqui na tela o que nós temos. Falando da nossa leitura, olha só, ele começa já com o tema Shopicentes. Vou lendo e vocês vão acompanhando aí. Mamonas Assassinas. Quem já ouviu falar aí na sala em Mamonas Assassinas? É conhecido, não é? Sei um pouquinho. Já ouvi falar, professora, mas vamos acompanhar a nossa leitura. Eu dei um beijo nela e chamei para passear. A gente fomos no shopping para mod a gente lanchar. Comi uns bichos estranhos com um tal de gergelim. Até que estava gostoso, mas eu prefiro aipim. Quanta gente, ei, quanta alegria! As minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Eita, gente, o que dá para a gente analisar aqui? É um convite a várias reflexões, não é? A várias análises. Eu entendi o recado? Essa é a primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês. Eu compreendi o texto? Lá do início, Shopicentes, o que eu já entendi? E aí você discorre toda a leitura. Mas vamos seguir. O nosso em tom de conversa, ele traz assim: a música Shopicentes, da banda Mamonas Assassinas, apresenta um eu lírico. E aí eu vou começar aqui a nossa aula, só para a gente toda a aula relembrar um pouquinho. Quando eu falo em eu lírico, é aquela voz que conversa comigo, aquela voz que me traz uma informação, uma mensagem. Então apresenta o eu lírico que mistura elementos da língua inglesa com o português e descreve sua experiência ao frequentar um shopping center. O tom humorístico e a crítica social são marcas registradas da banda. Então aqui é mais para a gente perceber, vocês conseguirem encontrar o humor. Olha lá, gente, volta um pouquinho. Eu dei um beijo nela. Se você for colocá-la dentro, e aí aqui lembra bem que eu vou falar da competência 1. Então essa competência 1 ela está voltada para o quê? Né? Eu dei um beijo nela. Eu compreendi essa mensagem? Mas se eu fosse escrever de uma forma ali dentro da norma culta, como você faria? Eu dei um beijo nela. Pronto, então hoje a nossa leitura inicial fica aqui com os nossos Mamonas Assassinas. Mas quem? Quando falo em Mamonas Assassinas, o que eu lembro? Já ouvi falar? Meus pais já falaram um pouquinho para mim? Ou eu mesmo fui atrás? Então olha lá. Com o lançamento de seu único álbum em 1995, os Mamonas rapidamente conquistaram o Brasil, pessoal, tá? Então foi assim, uma festa, uma febre. Vendendo mais de 3 milhões de cópias e pelados em Santos, Robocop Gay, Shopping Centers. Infelizmente, a carreira meteórica da banda foi interrompida tragicamente em 2 de março de 1996. Tá? Então aqui vocês podem depois, eu quero conhecer um pouco mais, eu quero ouvir as músicas. Está aqui, Mamonas Assassina. Já anota aí no seu caderninho e depois, no seu momento de relaxamento, você pode pesquisar, ok? Mas aqui, gente, vamos falar um pouquinho da competência 1. Olha só, falando em texto argumentativo, lá a sua dissertação. Professora, lá no primeiro ano, ou antes até do primeiro ano, eu já vinha fazendo os meus textos. O
que eu preciso ter, pessoal, para ser avaliado? Aí vamos falar aqui de Enem, tá? O Exame Nacional do Ensino Médio. Nós estamos aqui, primeiro ano, segundo ano, depois você vai lá para o terceirão, que é aquela fase em que você realmente vai fazer a tua redação valendo. No primeiro ano, quem fez aí na sala como treineiro? O que você encontrou no que diz respeito à redação? Os textos motivadores que vão auxiliar, certo? Naquela temática, o que ele vai trazer para a gente. Mas como que o meu texto ele vai ser corrigido? O que eu preciso compreender? Então, vocês terão várias aulas, competência 1, 2, 3, 4 e 5. Cada uma delas vem trazendo informações que alguém pode falar assim, isso aqui eu já conheço. A competência 1, por exemplo, começando aqui pela 1, na avaliação do meu texto dissertativo. O que você precisa ter? Primeiro, pessoal, eu preciso ter a minha bagagem, o meu repertório. Eu preciso conhecer aquilo que eu vou escrever. Vai cair um tema sobre educação, sobre saúde. Se eu não faço uso da leitura, percebam que fica bem mais difícil você escrever, você argumentar, concordam? Então, a competência 1, nós vamos trabalhar o domínio da escrita. Será que por exemplo, eu posso escrever da mesma maneira que eu converso com meu colega aqui em sala de aula? Esse que está sentado ao seu lado. E aí? Jogando a pergunta para vocês, eu posso fazer isso? Pois eu preciso saber que na minha escrita existe toda uma situação que eu preciso acompanhar, ok? Então, coloque aí no seu caderninho competência 1. O que nós vamos trabalhar? Aquela norma padrão, é o seu domínio em relação à escrita, à pontuação, os desvios. Vamos ver aqui na tela. Depois que você colocou já no seu caderno, o que vem para a gente na tela? Coloque aí. Competência 1. Aqui, gente, nós temos a estrutura sintática inexistente, independentemente da quantidade de desvio. Existe uma avaliação, tanto que vai de 0 a 5, tá? Então, o que eu posso encontrar? Tirei 0, não acertei nada. Você realmente fez... Digamos que você vai falar professor, abacaxi, aluno, escola... E aí você não tem ali uma estrutura, uma ordem, um início, meio e fim. Tem como ser pontuado? Não, então para tudo existe aqui uma regra, tá? E que você deve acompanhar, porque o Enem, você tem todo um preparo para fazer o seu texto dissertativo, tá? 1. A estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Eu escrevi, olha lá, porém, vários desvios foram encontrados. Isso aí quem vai fazer? Aquele que vai avaliar o seu texto, tá bom? Por isso que eu tenho o primeiro ano para treinar, e aí eu sou o treineiro, no segundo ano também, mas no terceiro, gente, não dá mais tempo. É valendo e você vai ter que identificar toda essa estrutura. 2. Estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. O 3. Estrutura sintática regular e alguns desvios, não totalmente, mas ainda percebe-se os desvios ali em relação à norma culta. 4. Estrutura sintática boa e poucos desvios. Mas aqui, quando que eu vou chegar aqui no 5? Quando a minha estrutura sintática for excelente, no máximo uma falha ali, mas dá para passar, e no máximo 2 desvios. Então vejam, cada competência ela é avaliada em 6 níveis, com notas que variam de 0 a 200 pontos, tá bom? Você que já vem treinando, já tem esse conhecimento aqui, tá? E aí tem um fragmento para a gente perceber. Olha só, dessa forma, cabe aos pais terem o controle sobre seus filhos no uso excessivo nas redes sociais, para que eles não tenham nenhum problema psicológico. E cabe também às empresas de terem em mente daquilo que deve ser ou não eliminado da internet. Com isso, não ocorrerá nenhum perigo com os usuários. Então, aqui
você percebe um trecho e aí vai falando sobre determinado tema, mas o que que aconteceu com a preposição de, que está marcada aqui para os senhores? Sempre lembrando, a competência 1, nós vamos trabalhar esses desvios. Você tem aquele domínio da norma culta? E aí, quando nós falamos nessa questão da norma culta, nós vamos lembrar de quê? Vamos ver aí, quem lembra dos conectivos? Alguém pode. Eu lembro que lá nas aulas, quando nós falávamos sobre as orações coordenadas, olha só, vou até olhar para vocês aqui. Lembra aquela aula só da gramática? E aí alguém às vezes até pergunta assim: onde que eu vou usar orações coordenadas, as conjunções, os conectivos? Para que eles vão servir? Imagina você fazendo aí o seu texto dissertativo, só agrupando palavras, né? Como eu falei ainda há pouco, professor, abacaxi, melancia, escola, quintal, turma, Porto Velho, de Paraná, Guajará, você vai só amontoando palavras. Mas e aí? Qual sentido essas palavras têm? Percebem? Elas têm que ter uma sequência, uma harmonia. E os meus conectivos, as minhas conjunções, elas aparecerão para dar uma ideia de quê? Continuidade, encerramento. Então, é aqui que você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu em relação à gramática. Tá certo? Vamos voltar aqui para a tela. Então, esse trechinho aqui, a preposição de, que está marcada aqui para vocês, é excedente, mas não deve ser considerada falha de estrutura sintática, senão um desvio de regência. Você compreendeu esse texto? Esse pequeno trecho? E aqui vem falando sobre a nossa preposição de. Qual a importância dela aqui dentro? A maior rede, e aí continua, tá? A maior rede de manipulação que... E aí, gente, aqui nós temos influência... Como é que fica? Me ajudem aqui. Nós temos influência ou influencia. Será que aqui esta influência... Vamos ler como está? A maior rede de manipulação que influencia principalmente o comportamento humano é a internet. Isso ocorre pois a maioria das pessoas costumam formar. Hoje, no mundo em que nós vivemos, tudo envolve internet, tanto na política como em relacionamentos amorosos. E aí o texto vai embora, tá? Mas o que dá para a gente perceber aqui? Vamos lá. Já que estamos falando da competência 1, aquele domínio que você tem sobre acentuação, vírgula, tudo vai entrar aqui. Ao acentuar a forma verbal, influência, olha lá, o participante comete um desvio, a palavra política. O que tem de errado ali com a política? O que faltou? O que ele deixou de colocar? Deve ser penalizada pela falta de acento. Então, gente, olha, a maior rede de manipulação que influencia, não é diferente de influência? Coube aqui? Então, o seu texto, aquele que você escreve aí, que você vai praticando, ele é minuciosamente avaliado. Então, qual o teu domínio sobre... aí você vai lembrar lá das paroxítonas, das proparoxítonas, quando que é acentuada, política. Olha aí, o que faltou aqui? E aí vai, né, sendo avaliado. Aqui nós temos outro trecho também. Assim como os antigos imigrantes, os indivíduos que hoje se instalam em território brasileiro anseiam por melhores e mais dignas condições de vida. Muitos deles, devido à crise econômica originada em 2008, viram-se obrigados a se dirigir para outras nações, como o Brasil. Os espanhóis, olha lá, por exemplo, por terem sido intensamente atingidos pela recessão. Já somam uma quantidade expressiva na periferia de São Paulo. Diante disso, a fração da sociedade que reside em tal localidade vem enfrentando muitas dificuldades em dividir o seu espaço, que inicialmente não era adequado à sobrevivência, e continua a escrita. Quem dirá após a chegada dos europeus? Segundo pesquisas realizadas pelo jornal A Folha de São Paulo, no primeiro semestre de 2012, brasileiros espanhóis, olha aí, que nós temos aqui,
dos arredores de São Paulo vivem em constantes conflitos e a causa traduz-se justamente na irregularidade habitacional que ambos compartilham. E o texto vai embora. O que é que a gente consegue aqui identificar? Quando você já tem aquele hábito da prática, pessoal, você bate o olho e você vê. Aqui caberia uma vírgula, aqui tem acentos demais, é desnecessário, mas aqui sim poderia ser colocado, tá? Então a nossa aula, ela vem com vários trechos para vocês perceberem o que você já consegue ali identificar, tá? E aqui nós temos para os senhores o vamos praticar. De que forma? O que o segundo ano vai fazer aí? Olha só. Analise os textos a seguir, observando e identificando as inadequações linguísticas que acarretam perda de pontuação na avaliação da competência 1 da redação do Enem. Você está caminhando lentamente, pensando em outras coisas, né? De repente, atenção! Proibido a entrada de pessoas não autorizadas. E agora? Olha só, eu tenho ali essa placa, né? Tá bem aqui para vocês. Encontrei. Professora, mas o que tem ali? Eu consigo entender. Vamos lá, segundo ano, vocês já sabem. Você deparou-se com a placa e o que você observou? E aí? Esse atenção chamativo, né? Proibido. E aí, gente, o que tem aí de mais ou o que tem de menos? Ou tá tudo certo? É o nosso, vamos praticar, são vocês, tá? Vamos voltar aqui para a tela. Então, vocês vão observar, proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Olha aqui. Lembre do que vai concordar. Quem lembra aí? Eu quero que alguém fale aí na sala. E manda pra gente, hein? Olha lá, proibido a entrada de pessoas não autorizadas. Está tudo certo? Hein, segundo ano? Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Quando você faz a leitura, dessa forma coloquial, você compreende perfeitamente a mensagem. Mas aí você vai lembrar, proibida a entrada, ele vai concordar, proibida com entrada. Olha lá como é que fica mais harmonioso. Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Conseguem lembrar da aula que foi passada para os senhores? Mas aqui, gente, se você está no seu dia a dia, você compreendeu a mensagem, ok. Mas se nós formos colocar para a norma culta, lembra da concordância? Nós temos então, ao invés de proibido, proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Mas nós temos mais uma para vocês. Aluga-se andaimes. Alguém conhece um andaime? O que é um andaime? Hein? O que é um andaime aí? Vocês sabem, na sala? Na construção lá, que vai colocar para poder alcançar, né? Chega um momento que você não consegue, então você vai ter que subir em alguma coisa para poder... E aí? Ele normalmente é utilizado em construção. Professora, mas está tudo certo aí. E aí? Aluga-se andaimes. Aí eu volto para cá para olhar para vocês. Tá tudo certo, gente? Aqui? Olha lá, aluga-se andaimes. Ou pode ser modificado de alguma maneira. Hã? Eu entendi qual foi o objetivo da placa. Mas eu estou falando aqui da competência 1, eu estou falando com vocês que já conhecem bem essa questão. Vamos concordar o que é singular, o que é plural, o que eu vou fazer aqui nesse momento. Já dei uma dica para vocês, hein? Vamos lá. Alguém na sala para falar? Professor, já manda aqui para mim, viu? Quem foi que acertou aí? Tá tudo certo, professor, não tem que alterar. Ah, conseguiram ver a diferença? Então, vamos voltar aqui para a tela. E aqui é o praticando de vocês, aluga-se andaimes. Andaimes está no singular ou está no plural, senhores? Olha lá, essa é a dica. Então, se eu tenho, olha lá, andaimes no plural, automaticamente alugam-se andaimes, certo? Isso aí você vai observar no seu dia a dia. Qualquer situação, você tem ali a nossa língua portuguesa, compreendi a mensagem, mas eu posso colocar dentro da concordância, né? O que é plural, plural, singular, singular, e aí por diante.
Abrace-me. Vamos ver quem vai lembrar dessa aula aqui. Abrace-me. Beije-me. Nunca deixe-me. Aí olha lá para fechar. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Vocês lembram lá da mesóclise, próclise? Quem lembra? E que mais? Mesóclise, ênclise, próclise. O que nós temos aqui? Professora Alessandra, eu compreendi perfeitamente a ideia ali, né? Um para abraçar, o outro para beijar, e aí pede para não esquecer, mas e aí? Vamos atentar aqui. Nunca deixe-me? Hã? Sei não, olha lá. Abrace-me, tranquilo aqui, né? Lembra bem do pronome, beije-me também. Nunca me deixe, né, pessoal? Então, olha lá, aqui, nunca deixe-me. Não é dessa forma. Aqui está numa forma coloquial. E qual é a forma coloquial? Essa nossa do dia a dia em que eu não preciso me preocupar com a minha gramática. Mas aqui sim, nunca me deixe. E aí fica tudo certinho. Mas falando ainda da nossa competência 1, nós vamos trabalhar a falha na estrutura sintática e seus elementos. Quem já ouviu falar no truncamento, na justaposição? Quando falamos em excesso, você sabe que é o que vai ter exagerado de alguma coisa, ausência ou duplicação de elementos sintáticos, falha na estrutura sintática. Olha só, todas essas informações que são colocadas aqui para vocês, é interessante que vocês conheçam, mas o principal, pessoal, é assim. Eu faço uso da minha leitura, eu estou sempre lendo, professora, não só o clube de leitura, não só as minhas atividades aqui, mas eu normalmente venho fazendo as minhas leituras e você não tem erro. Você não vai ficar aí, quando você vai escrever, tá? Você sabe que ali a conjunção, ela serve para ligar, então você vai dar uma harmonia à sua escrita, ao seu texto, certo? Então é assim, professora, truncamento, justaposição, isso aqui é para vocês conhecerem. O que é um truncamento dentro do meu texto? Quando é que isso acontece, tá? Então vamos aqui para a tela. E aí você vai anotando no seu caderno, certo? Condição de trabalho, observa só essa leitura aqui. Condição de trabalho, ponto. Tudo que geramos, temos o dever de cuidar de nossas crianças, jovens, adultos, nossos idosos, nossos animais. O que aconteceu aqui? O que você pôde observar aqui? Nessas 3 linhas. Condição de trabalho. E aí já vem o ponto. Tudo que geramos, quais foram os desvios aqui, gente? Identifiquem aí, tá? Nessas 3 linhas aqui. O truncamento, a condição de trabalho, e aí volta para cá, tudo que geramos, temos o dever de cuidar de nossas crianças, jovens, adultos, nossos idosos, nossos animais. Teve uma harmonia na leitura? Na ideia a ser transmitida? O que você acha aí? E aí nós estamos falando do truncamento, tá? Então o que é esse truncamento? Ele está relacionado à fragmentação de um raciocínio, de maneira a separar por ponto 2 ideias que deveriam ser separadas por, olha aqui a harmonia, por vírgula, pessoal, tá? Então são detalhes que você vai observando aqui. Eu faço assim ou não? Eita, professora, eu acho que eu caio nesse truncamento. Então já observa e procura trabalhar com a vírgula, traga uma harmonia para o seu texto. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos que, de muitas vezes perigosos e não adequados para menores. E olha lá, né? Marcado aqui, ó, tanto aqui como aqui. Tendo em vista que, na maioria das vezes, tem usuários querendo se aproveitar das crianças. Eu trago a minha informação, mas a todo momento eu vou dando aquela pausa. Mas será que essa pausa ela vem de forma adequada? Certo? Saindo do truncamento, vamos falar um pouquinho dessa justaposição. O que ela traz para a gente? Esse pequeno trecho aqui.
Quem trabalha como cuidador, lembrando, pessoal, que cada tema você tem que ter um certo conhecimento. Os textos motivadores auxiliam, sim, mas acontece também, e aí é um ponto que dá para a gente colocar aqui, que alguns candidatos vão lá, pegam o trecho e só transcrevem. A ideia ela não é essa, tá? É abrir o teu conhecimento ali naquele momento sobre a temática abordada. Quem trabalha como cuidador, além do mais, a série Yellowstone deixa explícito a desvalorização do trabalho de cuidado. Estou lendo da forma que está escrita, tá? Como mostra no episódio que ele acaba de sair do hospital, aí chega, falta o fôlego, percebe? Olha lá. E ao chegar em casa, tem uma cuidadora o esperando. Na mesma hora, ele a vê, ela é mandada embora. A desvalorização desse trabalho se dá por causa que grande parte dos idosos e crianças que possuem esse serviço acharem que não precisa dele. E aí, gente, o que nós encontramos aqui nesse pequeno trecho? A palavra episódio. Faltou alguma coisa ali? Será que eu vou lembrar da minha paroxítona terminada em ditongo? Olha aqui. Faltou algo aqui no episódio explícito. Eu trago uma informação, mas você já vai lendo e encontrando outras também. Então, a justaposição é caracterizada por períodos e orações que deveriam constituir períodos independentes, mas foram justapostos formando períodos únicos. Começou e terminou do mesmo jeito, não teve uma pausa, não teve aquele momento de opa, né? Então aqui é o entendimento, aqui eu vou dar uma pausa e vou continuar. Essa é a nossa justaposição. Além dos desvios aqui que você já viu, né? Explícito, episódio, e aí vai embora. A análise ela é imensa. O excesso, continua aqui, de trabalhar muitas das vezes para passar, limpar, cuidar dos filhos e cozinhar no mercado, né? E aí vai embora. Vocês percebem aqui o excesso, olha, de trabalhar muitas das vezes para passar, limpar, cuidar dos filhos e cozinhar. Como que você pode resumir? Como que você pode sintetizar? Certo? Duplicação de elementos sintáticos. De cara, no início da leitura, você já percebe um desvio. No Brasil, olha aí, o índice, se eu estou falando de duplicação de elementos sintáticos, eu já encontro. No Brasil, o índice, aí eu repito, o índice de mulheres que realizam cuidados com pessoas é 35% maior que o de homens. Isso se deve ao fato de, certo? E a ausência? Se mais, olha o que já aparece aqui, um ponto, né? Temos que mudar isso e não ficar só olhando, esperando que o governo faça algo para mudar. Nós, mulheres, não... Olha aqui, gente, não podemos... Olha um desvio aqui, né? Não podemos mais de braços... Mais o quê? Não faltou alguma coisa aqui? Não ficou sem sentido? Eu sei, eu compreendi o que o candidato quis passar. Mas aí você vai corrigir, olha lá, nós mulheres não podemos mais... E aí, não faltou alguma coisa aqui? Eu caio na minha ausência. Não podemos mais o quê? Ficar, caberia eu ficar de braços cruzados? Temos que ir atrás, outro desvio aqui, dos nossos direitos. Assim, pessoal, olha aqui. Assim como temos deveres que casam. Então, um pequeno trecho, ele vai trazer para a gente o quê? Nessa ausência, aqui você tem, se mais, ponto, temos que mudar isso e não ficar só olhando, esperando que o governo faça, né? Vai embora no seu argumento. Faça algo para mudar. Nós, mulheres, não podemos... Você olha e já grita. Olha aqui a separação silábica.
Não podemos mais de braços cruzados, temos que ir atrás dos nossos direitos, assim como temos deveres que caso, e aí segue aqui. Bom, então vejam o que nós temos em relação à nossa falha na estrutura. Professora, eu desconhecia, digamos assim, truncamento, justaposição, a ausência, né, o excesso, a duplicação, aquilo que eu coloco demais no meu texto, se eu posso ali utilizar a vírgula, as conjunções, foi para isso que vocês conheceram todas aquelas conjunções, alternativa, adversativa, aditiva, conclusiva, para quê? Para quando chegasse aqui, pessoal, no seu texto, quando você for produzir, quando você for escrever, você consiga adequá-lo. Sabe por quê? Todo o texto, olha, justaposição, o excesso, se eu posso simplificar a minha leitura, não falando muito sobre o mesmo, a duplicação de elementos, professora, mas foi sem querer. Mas na hora, pessoal, da correção, ninguém vai pensar, foi sem querer, será que teve ou não a intenção? Não é o momento. Então eu preciso treinar bastante, ler bastante, para que as minhas ideias fiquem bem diretas e divididas no meu texto, tá? A ausência, como vocês viram aqui, você quer passar uma mensagem, mas talvez a pressa. Será que isso pode acontecer? Sim, pode. Então eu preciso ter todo esse cuidado. Os mais de braços cruzados, temos que ir atrás dos nossos direitos, assim, e aí totalmente, olha aqui, e vai perdendo, tá? Cada vez que você comete esses desvios, você vai perdendo a sua pontuação e não é o nosso objetivo, não é assim? É por isso que no primeiro ano nós treinamos bastante, vocês conseguiram fazer? Quem aí na sala fez? Vamos ver quantos praticaram? Tem que falar a verdade, hein? Quem fez um texto, uma dissertação? Professor, eu fiz durante todo o ano, fiz umas 10, olha que maravilha. E agora, segundo ano, quem já começou? Quem vai fazer o Enem este ano como treineiro? Quais são os candidatos aí na sala? É importante que vocês façam, porque aí você vai sentir, se você ainda não fez, se você não foi treineiro lá no primeiro ano, você ainda tem essa possibilidade para você sentir, pessoal, como é que funciona. Até onde eu posso escrever, qual o mínimo, qual o máximo. Eu posso pegar, professor, o meu trecho lá do texto motivador e colocar aqui, porque daí vai escrever, vai dar 30 linhas rapidinho, né? Não, né, gente? Quem vai corrigir automaticamente sabe se você transcreveu, certinho? Então, aqui é a competência 1. Nós ainda vamos ter a 2, 3, 4 e a 5 também. Certo, pessoal? Então, eu vou deixá-los um pouquinho, mas daqui a pouco eu volto com a nossa revisão, ok? Tchau!